O que acontece se criarmos a partir de emoções de sobrevivência? Demora muito. Você só está forçando isso. Pequenos passos de cada vez. Você vai forçar, você vai lutar por isso, vai competir por isso, e vai manipular, trapacear, mentir, fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. Porque é isso que ocorre quando matéria está tentando mudar matéria. E todo mundo joga esse jogo. Todo mundo está tentando acumular a maior quantidade de coisas. Então é isso que abundância significa para certas pessoas. Conseguir o maior número de coisas possível. Ok, você quer isso? Sem problema. Mas vamos aprender a fórmula de como criar, certo? Então, você teria que sentir essas emoções antes da experiência ocorrer. E se você entendesse que poderia se desvincular completamente dessa realidade tridimensional e não prestar atenção em nada conhecido e entender que é o campo que cria a matéria, não a matéria que emite o campo. E se você pudesse chegar a esse ponto e mudar sua energia com uma intenção clara e uma emoção elevada, seu coração começaria a bater nesse lindo ritmo como um tambor. Medimos isso tantas vezes. E quando isso ocorre, a próxima coisa que acontece é que o coração informa o cérebro que é seguro criar agora. Então, a pessoa relaxa no momento presente. E então vemos isso, como se você pegasse um grande lençol, uma coberta e fosse como um morcego. A energia do coração realmente informa o cérebro a entrar nesses lindos e elegantes estados de padrões de ondas cerebrais alfa coerente. E isso dizendo, qual é o próximo sonho? Qual é a próxima oportunidade que você quer experimentar? Esse é um estado de criação. Então agora você tem um sinal de Wi-Fi. Você tem um cérebro coerente. Isso é um diretivo. É um sinal para fora. E você tem esse coração coerente. E isso é o que atrai isso para nós, certo? Você combina os dois. E se houver uma compatibilidade vibracional entre sua energia e aquele potencial no campo quântico, e você se sentir abundante, e tudo o que seu cérebro associa com ser abundante, essa é sua chamada. É isso que é o processo criativo. Este é o centro criativo. O lobo frontal do cérebro diz: como seria ser criativo ou abundante? Eu não sei como seria ser abundante. Então leia livros sobre pessoas que se tornaram abundantes e perceba que não foi um processo glorioso. Eles falharam miseravelmente, foram traídos, aprenderam lições, mas perseveraram. Essa é a chave, certo? Porque não é sobre riqueza, é sobre quem você se torna, certo? Porque as pessoas pensam que é sobre riqueza, mas é sobre o processo de se tornar. É sobre superar. Você atrai isso. Claro, você precisa mudar porque muitos dizem: não posso me sentir grato pela minha riqueza porque isso ainda não aconteceu. Isso é hipnose. Esperar a experiência acontecer para sentir gratidão. Isso é newtoniano. É realidade tridimensional, causa e efeito. No quântico, você precisa sentir para experimentar. Ok, então esse coração se torna um amplificador. Enviando esse sinal e essa frequência pode carregar o pensamento da sua abundância. O sofrimento e a falta não podem carregar esse pensamento de abundância, pois são frequências diferentes, certo? Sentimos emoções diferentes. Como o sofrimento, possuímos diferentes pensamentos. As pessoas podem dizer: abundante, abundância, sou abundante, o quanto quiserem. Mas esse pensamento nunca chega ao corpo porque para no tronco cerebral, pois o corpo diz: estou miserável, infeliz, estou em falta. Então a afirmação não funciona. Ok, então damos um passo adiante. Sim. Então, se você praticar isso e realmente entender o que nós ensinamos muito bem, mas se você aprendeu assim como aprender a jogar handebol, a bater numa bola de golfe corretamente, a dançar salsa, você apenas praticou e ficou realmente bom nisso. Se você estivesse fazendo direito, então qual seria o resultado final? O experimento de ser abundante seria ter que sentir esse sentimento. É tão bom fazer isso de olhos fechados. Agora você tem que fazer de olhos abertos. Por quê? Porque se você está sentindo os sentimentos das suas emoções, do seu futuro, você não está mais procurando por eles. Porque você está no futuro. Está no futuro agora. Seu corpo é tão objetivo que está acreditando que está vivendo nessa realidade onde você é abundante. E enquanto você sentir essa emoção, você não está mais separado dela. Você não está mais na falta, você não está mais procurando que isso ocorra e não pergunta: por que ainda não aconteceu? Se você está se sentindo abundante, por que você procuraria? Certo? Então nosso trabalho é manter esse estado modificado de mente e corpo. Ok, isso significa que você deve verificar sua conta bancária amanhã e ver se tem $500 mil? Não, você continua sintonizado com aquele potencial. E então, aqui vem as sincronicidades. O que é isso? É um feedback no seu ambiente. O universo dizendo:
Ei, Lewis, o que quer que você esteja fazendo, de repente você está começando a criar, certo? E eu acho que é tão importante as pessoas se lembrarem de que são criadoras de suas vidas em vez de vítimas de suas vidas, certo? Então, a vítima está dizendo, eu estou me sentindo assim porque aquela pessoa, ou aquela circunstância, ou não ter dinheiro está me fazendo sentir assim. Essa é a minha relação com o dinheiro. O que isso realmente significa é que estou usando minha falta para reafirmar minha dependência, meu vício, minha condição. Essa é a minha relação com o dinheiro, é que eu foco no dinheiro porque eu não o tenho. Então, a relação deles com o dinheiro baseia-se na escassez. Quando não o têm, sentem-se mal. O que realmente dizem é que o ambiente externo, a realidade, controla as emoções e pensamentos. Lewis, por que você está feliz hoje? As coisas estão bem. E por que de mau humor? As coisas estão indo mal. Esse programa inconsciente de vitimização indica que permitimos nosso ambiente influenciar o modo como nos sentimos e pensamos. Não é isso que é vitimização? E quanto mais forte a emoção que temos em relação à nossa escassez, mais colocamos nossa atenção no fato de que não temos. Então, a pessoa esqueceu que está criando a realidade. Porque o que está criando é a falta e está criando ainda mais dela. E então, eles tentam mais e forçam mais e controlam mais. Podem se esgotar e o corpo deles fica cansado. E eles estão se desgastando. Então, o experimento é, vamos criar a partir do campo em vez da matéria. Consiga um coração e um cérebro coerente, relaxe no coração e a energia se move diretamente para o cérebro. E de repente, a pessoa entra nesses estados cerebrais lindos e elegantes, onde estão super criativos, certo? Então, quanto mais tempo você está consciente dessa energia, mais você atrai o futuro para si. Então, o que significa a sincronicidade? Significa que o que você está fazendo dentro de si está produzindo esse efeito fora de si. Preste atenção ao que você fez. E continue fazendo. E faça de novo. Então, gere um pouco mais de abundância. Apenas faça, como um experimento. Agora, quando a sincronicidade acontece, você acha que sente sofrimento ou acha que sente um pouco de empolgação? Você se sente inspirado, certo? Então, essa sincronicidade está dizendo para usar essa energia. Deveria ser mais fácil para você sentir isso agora e voltar e fazer de novo. Continue com o experimento. Aí vem a promoção, o e-mail, aí vem a pessoa que você encontra na hora certa. Uau, está acontecendo algo aqui e isso se torna o impulso, certo? Então, nós geramos abundância. É assim que fazemos. E o relacionamento... Não é por acaso, nós geramos isso. Nós geramos abundância, certo? Então, se você tem uma hora de meditação onde está sintonizado com seu futuro abundante, mas depois passa as outras 15 horas do dia na escassez, não espere que algo mude. Você voltou ao padrão, está de volta à energia antiga. E se você diz que é aquela pessoa, ou aquela circunstância, ou aquela conta bancária, eu vou dizer que você voltou ao programa inconsciente de ser uma vítima, certo? Então, vamos dar um passo adiante. Se sua personalidade cria sua realidade pessoal, e ela cria, e sua personalidade é composta pelo modo como você pensa, age e sente, então, a personalidade presente que está ouvindo este podcast criou a realidade pessoal presente chamada sua vida. Nada de mais nisso. O que significa que, se você quer mudar sua realidade pessoal, terá que mudar sua personalidade, certo? Nada muda em sua vida até que você mude, certo? Então, 95% do que somos está no piloto automático, certo? São pensamentos programados, crenças enraizadas, percepções, hábitos e comportamentos inconscientes, e respostas emocionais que tendem a ser automáticas e instintivas, certo? Então, se 95% do que somos é um conjunto de programas inconscientes, então o primeiro passo para mudar é tornar-se consciente desses pensamentos inconscientes. Agora, as pessoas pensam que, quando se sentam para fazer o trabalho e fazer sua mudança, estão fazendo algo errado. Não, esses pensamentos precisam vir à tona. Eu posso, eu não sou digno, nunca vai funcionar. Mas uma pessoa que está realmente perseverando em direção à sua abundância, percebe que só porque tem esse pensamento não significa que seja verdade. Ela está curiosa sobre o que está do outro lado desse pensamento. Bem, isso é apenas um pensamento, certo? E os neurônios que não disparam juntos não formam mais conexões juntos. Então, você continua se movendo além desse pensamento. Ele tem menos e menos poder sobre você, certo? Agora você tem poder sobre ele. Ou melhor, você está usando o seu cérebro da maneira adequada, em vez de ser uma vítima do seu cérebro. Se você reclama de dinheiro, se julga pessoas que o possuem, se apressa quando está em falta, se trapaceia quando não tem o que precisa, uma pessoa abundante não faz isso. Você tem que olhar para isso e dizer, eu preciso quebrar esses hábitos. Meu Deus, se eu realmente quero ser abundante, eu não posso agir dessa maneira. Agora, aqui está o grande ponto.
Se eu realmente quero ser uma nova personalidade que está em uma nova realidade pessoal, eu não posso levar a falta comigo. Eu não posso levar a indignidade. Eu não posso levar uma história que acompanha isso com meus pais, ou meus avós, ou meu ex, ou qualquer que seja. Essa história tem que terminar. Certo? Quero dizer, se não agora, quando, não é? Como terminam essas histórias? Quantas vezes temos que esquecer, até pararmos de esquecer e começarmos a lembrar? Esse é o jogo chamado mudança. Quantas vezes temos que ficar inconscientes e voltar à personalidade antiga? Quando nos damos conta, paramos de fazer isso e ficamos conscientes. Isso é a mudança. O problema é que a maioria das pessoas acorda de manhã e pensa, deixe-me pensar nos meus problemas. O cérebro é um registro do passado. Então, eles pensam nos seus problemas. Eles não têm dinheiro suficiente. E esses problemas geralmente estão conectados a certas pessoas, em certos lugares, com certos objetos e certas coisas. O que falhou, quem me ferrou, o que seja, assim. Então, no momento em que eles acordam, no momento em que se lembram daqueles problemas, eles estão pensando no passado. Agora eles estão fortalecendo e solidificando a memória. Eles estão mantendo a memória do passado viva em sua mente. O problema é que cada uma dessas memórias tem uma emoção associada a ela porque a vivenciamos. Então, quando eles sentem a falta, quando sentem a infelicidade, a ansiedade, o corpo está no passado. Pensamentos sendo a linguagem do cérebro, sentimentos sendo a linguagem do corpo. Como pensamos e sentimos, cria nosso estado de ser. Mas o processo de condicionamento começa, pois só precisa de um pensamento e um sentimento, uma memória ou uma imagem e uma emoção, um estímulo e uma resposta. E você está condicionando seu corpo a se tornar a mente dessa emoção. E agora a memória não está mais no cérebro. Agora a memória está subconscientemente enterrada no corpo. E o corpo se torna a mente dessa emoção. Então o corpo está vivendo na falta e acreditando nisso. É através do sistema nervoso ou como? As células, tudo? Por neuroquímicos. Tudo. Então, o corpo é tão objetivo que ele não sabe a diferença entre a experiência real da vida que está criando a falta e a emoção que você está criando pelo pensamento sozinho chamada falta. O corpo acredita que está vivendo a mesma experiência passada todos os dias. Por quê? Porque o resultado final de qualquer experiência é sempre uma emoção. Se sua vida está mudando positivamente, mas você ainda está sentindo falta, não espere nada que você nem mesmo verá. Você apenas passará direto por isso. Você tende a enxergar sua vida através das lentes do passado. A pessoa percebe que todos os seus amigos estão ganhando dinheiro e fazendo coisas incríveis, e eles são como, uau, estou realmente sentindo falta agora. Então, quando não se trata mais da sua abundância e passa a ser sobre a sua mudança, esse é um momento valioso. Quando não é mais sobre a sua cura, mas sobre a sua mudança. As pessoas que se curam neste trabalho de cânceres e todos os tipos de condições crônicas de saúde, Parkinson, derrames e paralisia e todo tipo de coisa. São raras desordens genéticas. Nunca foi sobre quando eles realmente entraram no jogo. Nunca foi sobre a cura deles. Era sobre o que eu preciso mudar para curar? Quando o jogo vai nessa direção, então a pessoa que está sentindo falta em algum nível ou outro, não é apenas na mente, é no corpo, certo? Deixe-me ouvir novamente. Quando alguém busca a abundância, nunca é sobre a abundância. É sobre a mudança que precisam fazer para se curar? Não, estou usando a cura como um exemplo, mas vamos usar a abundância como exemplo. Quando você entende que não pode se tornar próspero, quando deixa de ser sobre o jogo chamado abundância e passa a ser sobre o jogo chamado mudança. O que eu preciso mudar? Quanto mais eu mudo, mais próspero serei. Sim. Não é mais. Por que não aconteceu? É a velha personalidade, separada da experiência, carente, fazendo a pergunta. Que está criando sua realidade atual. Está reafirmando isso, porque é a lente pela qual você está percebendo isso. Ok, então. Nós deveríamos focar mais no que precisamos mudar a cada momento em oposto à abundância ou cura. Bem, a palavra meditação significa se familiarizar, ficar consigo mesmo por tempo suficiente e não ligar o seu celular. Não navegar nas suas redes sociais, sem TikTok, sem e-mails, nada disso. Apenas sentar e fechar os olhos e observar os pensamentos que surgem. É exatamente essa a razão de você não ser abundante. Observe o que você quer fazer quando se sente em falta para eliminar essa sensação de falta. E sempre há algo que você faz para removê-la, mas fique com a sensação de falta e tenha curiosidade sobre o que está do outro lado dela, certo? Porque o corpo está programado para a falta, subconscientemente, certo?
Então, a emoção de falta direciona nossos pensamentos e comportamentos. Então, faz sentido que, se uma emoção é um registro do passado, estamos agindo habitualmente a partir do passado. Estamos pensando no passado, certo? Então, diminua o volume da intensidade da emoção toda vez que você perceber que a falta surge. E assim como ao eliminar qualquer vício, haverá desejos, certo? Então, o corpo está dizendo: Ei, Luiz, já fazem cerca de 2 horas. Está tão acostumado a isso. Sim, você ficou tendo pensamentos de falta cerca de 150 mil vezes por dia, e você vai parar. O corpo influenciará a mente dizendo que isso não vai funcionar. Você é um perdedor. Não funcionou antes. Por isso é difícil para as pessoas emagrecerem. Tentam por alguns dias e as vontades de comer ou o cansaço incentivam o retorno à velha personalidade. Por quê? Porque o corpo foi condicionado à mente. O corpo é a mente inconsciente. O corpo acostumou-se com a familiaridade. Mesmo que nem saiba que é falta. É apenas como se sentem. Não é culpa. Certo. Ok, deixe-me terminar. A maior dificuldade é fazer uma escolha diferente. Ao decidir por fazer uma escolha diferente, prepare-se, se sentirá desconfortável, certo? Parecerá estranho. Seu corpo dirá: Luiz, por que não pensa nos mesmos pensamentos? Faz as mesmas coisas, toma as mesmas decisões, demonstra comportamentos iguais, tem as mesmas experiências, para que possa sentir aquele sentimento de falta. Reclame novamente para alguém, ligue para alguém e diga o quão miserável é sua vida, certo? E isso é o conhecido, certo? Então o corpo está sempre influenciando a mente a voltar ao território familiar. O padrão. Ao padrão? Ok. Então agora a pessoa diz: ok, quais pensamentos eu não quero? Uma pessoa abundante pensaria dessa maneira? As pessoas em nosso trabalho que criaram. Eu tive um cara que veio ao nosso evento. Eu adoro esse cara. Ele se curou. Ele tentou tirar a vida 3 vezes. Ele me disse que quando veio ao nosso trabalho, não tinha nem $2 para viver. Agora ele vale centenas de milhões de dólares e continua doando. Nossa. A lição dele foi que não era a riqueza, era quem ele se tornou. Então é o processo de superação. Isso é o processo de se tornar. Quem ele se tornou nessa jornada. Exatamente. Ele teve que ir além de todos aqueles pensamentos do seu passado, todos os erros que cometeu, todas as coisas que fez errado, todo o dinheiro que devia, tudo isso. Era como se ele simplesmente não pudesse mais ser aquela pessoa. Mas ele disse: como uma pessoa rica viveria? E quando ele criou sua riqueza, o que você acha que foi a primeira coisa que ele fez? Começou a doar. Fez doações? Por quê? Porque uma pessoa abundante não tem falta, e ele sabe como criar mais dela, e ele está no experimento. Bem, o que aconteceria se eu continuasse doando? Ele continua recebendo mais. Esse é um bom experimento para se ter, porque ele está realmente vivendo nesse estado de abundância. Ele também teve curas tremendas acontecendo, porque quando você cura seu coração, você cura sua mente. Eu quero dizer, é apenas como é. Vimos isso tantas vezes, certo? Então ele curou seu coração. Ele obteve um upgrade. Ele recebeu um upgrade. Então a próxima pergunta fundamental é: como uma pessoa abundante pensaria? Escreva isso, cara, e consolide esses pensamentos no seu cérebro e instale o hardware. Continue fazendo isso com atenção e intenção. E isso se torna a nova voz na sua cabeça. Isso se torna um programa de software. Então diga: ok, como eu vou estar na minha vida hoje? Como se comportaria uma pessoa abundante? E antes de pegar o celular e começar a navegar nas redes sociais, feche os olhos e ensaie em sua mente como essa pessoa caminharia, respiraria, sorriria, cumprimentaria as pessoas, como estariam em chamadas do Zoom. Como estariam no trânsito? Como eles estariam no jantar? O ato de fechar os olhos e ensaiar mentalmente aquela ação. Se você está presente, o cérebro não sabe a diferença entre a experiência da vida real e o que você está imaginando. De fato, em pouco tempo, você começa a desenvolver as estruturas neurológicas como se já tivesse feito aquilo. Agora, o cérebro não é mais um registro do passado. Está preparado para o futuro. Continue fazendo isso. Continue ensaiando. Não é diferente de tocar um instrumento. Não é diferente de aprender a dançar. Não é diferente de aprender a atuar ou praticar um esporte. Todo mundo está sempre ensaiando, certo? O processo de ensaio muda o cérebro para parecer que você já fez, você já experimentou. Agora, qual é a parte essencial disso?
O hardware está pronto, e agora tudo o que você deve fazer é seguir as pegadas. Continue firme fazendo isso, e isso se torna seu programa de software. Você começa a agir como uma pessoa próspera. Tudo muda. Sua energia muda, seu humor muda, o modo como anda, como respira, sua postura muda, você sai do conhecido, certo? Agora você precisa condicionar o corpo emocionalmente para o futuro. Não pode abrir os olhos até se sentir verdadeiramente digno de receber. E se você não se sente merecedor, digno de receber, então, se não agora, quando? Se levar 2 longas horas para finalmente chegar lá, pergunte-me se vale a pena passar 30 anos correndo, tentando obter o que você precisa de matéria para matéria. Ok, então, a pessoa que persistentemente luta com sua falta sai da arquibancada e está agora no campo de jogo. E aqui está o que aprendemos. Falaremos de crenças agora. Lembre-se, uma crença é um pensamento constante. É algo pensado tantas vezes que se fixa no cérebro, tornando-se um programa automático. Temos crenças sobre tudo. Dinheiro, relacionamentos, Deus, tudo baseia-se no que nos disseram ou nas experiências passadas, certo? Os limites dessas crenças são emoções, certo? Digamos que você foi traído, abusado, seu pai disse que dinheiro é ruim e que nunca há o suficiente dele, que seja. Isso é uma história, ok? Mas de alguma forma isso te marcou. Você lembra desse evento muito claramente, e isso está meio que enraizado em quem você é, certo? Ok. Então essa emoção é o limite da nossa crença, ok? Então como você pensa e como você se sente, cria o seu estado de ser. Se você pegar um pensamento e um sentimento, um pensamento e um sentimento, um pensamento e um sentimento, isso se chama atitude. Se você tem uma série de bons pensamentos com uma série de bons sentimentos, você diz, eu estou com uma boa atitude hoje. Se você tem uma série de pensamentos negativos que estão conectados a uma série de sentimentos negativos, você diz, eu estou com uma má atitude hoje. Então atitudes são apenas curtos estados de ser. Boa atitude de manhã, má atitude de tarde. Se você pega uma atitude e outra atitude e mantém isso e liga várias atitudes juntas, você cria o que é chamado de crença. Uma crença é apenas um estado de ser prolongado. Então, se você continua pensando o mesmo pensamento, você o fixa no cérebro, continua sentindo o mesmo sentimento. Você continua condicionando no seu corpo a redundância desse ciclo de novo e de novo. Condiciona o corpo a subconscientemente tornar-se a mente dessa crença. E todas as crenças são estados subconscientes de ser, ok? Pegue uma crença, e você as liga uma à outra. Você forma o que é chamado de percepção. E percepções são estados tão prolongados de ser que estamos inconscientes. E então, nós editamos a realidade. Na verdade, a maioria das pessoas não vê as coisas como elas são. Elas veem as coisas como essas pessoas são, certo? E as pessoas estão sempre preenchendo a realidade inconscientemente com base em sua memória. Eles podem ser casados com uma pessoa por 40 anos e eles não veem a pessoa. Eles veem a memória da pessoa e há pesquisas para provar isso. Ok? Então, como mudamos uma crença ou percepção sobre nós mesmos ou nossas vidas? Ok, nós estudamos isso. Ok, digamos apenas que a escassez está profundamente enraizada aí. Você conhece a história, viveu nas ruas, perdeu tudo. Foi traído, seu sócio de negócios levou tudo, levou sua esposa, etc. Você conhece parte da história? Ok, você tem que começar a contar uma nova história do futuro, certo? Você tem que acreditar nesse futuro mais do que acredita no passado. Então, como você faz isso? Você só acredita no passado quando sente as emoções do passado. A única vez que você vai acreditar no futuro é quando sentir as emoções do futuro, certo? Ok. Então, para mudarmos uma crença ou percepção sobre nós mesmos e nossas vidas, temos que tomar uma decisão com uma intenção firme. Tão firme que a amplitude dessa decisão carrega um nível de energia maior que os programas enraizados em seu cérebro e o condicionamento emocional em seu corpo. E seu corpo literalmente tem que responder à sua mente de tal forma que a escolha que você está fazendo para mudar naquele momento se torne um momento no tempo que você nunca esquecerá. Agora, aqui está a chave. Fisicamente? Fisicamente. Quanto mais forte fisicamente você sentir a emoção quando fez essa escolha, mais você se lembrará da decisão. Ok? Então, como podemos regular a crença antiga? Se o trauma criou um quociente emocional de 6 ou 7, então sua decisão de mudar sua crença precisa ser um 9. E você tem que sair da sua zona de conforto. E esse momento precisa ser marcante para você. Você poderá dizer, eu sei exatamente onde estava, a data e a hora. Quando decidi mudar, certo? Porque você criou uma memória de longo prazo. Memórias de longo prazo são criadas a partir de emoções fortes, certo? Mas se a amplitude daquela emoção for maior que a traição, de repente, o corpo começa a responder à mente. E você está, de fato, dando ao seu corpo um vislumbre do futuro, emocionalmente. O que é possível?
Não, seu corpo está realmente experimentando um gostinho desse evento futuro. É vivenciar o futuro agora, um gostinho disso. Exato. Uma grande explosão do campo quântico. Grande explosão. Então, o efeito colateral disso é que, se você combinar essa intenção clara com essa emoção elevada, você está basicamente antecipando o seu futuro. E isso parece não ter diferença de lembrar o seu passado. Pense neurologicamente nos circuitos dessa memória e sinta as emoções dessa nova crença e observe sua vida começar a mudar. Porque nada muda em nossa vida até que nós mudemos. E quando mudamos nossa energia, mudamos nossa vida. Então agora, o experimento de repente não se baseia mais em ser difícil, ou tentar, ou desejar, ou querer, ou esperar. É isso que fazemos quando estamos em falta, ou separação. Trata-se de mudança. Então, quando finalmente percebemos que, para nos tornarmos abundantes, temos que superar a antiga personalidade, e isso representa 95% de quem somos, certo? Sim. Então, o efeito colateral do início desse processo é um grande desconforto. É um grande desconforto porque você está saindo da zona de conforto, encarando o desconhecido e agora você não pode prever. Assustador. Você prefere se agarrar à falta. À dor e ao sofrimento. Prefere contar a história disso? Pelo menos isso faz você sentir algo que é familiar. Quando você sai e diz, não vou mais reclamar de dinheiro. Não vou julgar outras pessoas que o têm. Não vou dizer que não posso, que não sou digno. Nunca vai funcionar. Tudo isso tem que ir embora. Não vou sentir falta, não vou me sentir indigno. Não vou sentir a separação ou ressentimento. São essas coisas que mantêm minha realidade a mesma. Agora, já não se trata mais de abundância, mas de quem você se torna. Assim, o processo de superação se torna um processo de transformação. E tantas pessoas vêm a esse trabalho, eles querem abundância, cura, um novo relacionamento, nova carreira, querem o místico, mas realmente eles querem completude. Querem cura, paz. Completude. Porque se sentem incompletos. Bem, quando você está em escassez ou em separação, você não está inteiro. Imagine sentir tanta inteireza que é impossível desejar. É isso que estamos trabalhando com as pessoas. Aí, você pode realmente aproveitar um pôr do sol. Aí, você pode de fato saborear uma refeição. Você consegue realmente curtir os amigos. Eu converso com pessoas muito abundantes. Digo, abundantíssimas, na casa dos bilhões. E, sabe, muitas delas dizem que estão em miséria. Não estão completos. Estão em agonia porque não conseguem mais aproveitar a vida. É isso que elas querem. Quero dizer, as pessoas querem abundância para poderem desfrutar da vida. Elas querem poder fazer o que desejam, com quem quiserem, quantas vezes quiserem, onde quiserem. Isso é liberdade, certo? Ou as pessoas querem abundância. O pensamento motivador é realmente elas querem liberdade, certo? Ou qual seja o pensamento motivador delas, certo? Então, criar a partir do campo, em vez de a partir da matéria, para encurtar a distância entre causa e efeito, exige aquela intenção clara, com aquela emoção elevada, cérebro coerente e coração coerente. Sintonize com essa energia e sinta-a com seu cérebro e seu coração. E temos muitas maneiras de fazer isso. Examine sua personalidade e examine sua realidade pessoal. Mude sua personalidade. Mude sua realidade pessoal. Não faça isso ser sobre abundância. Torne sobre tornar-se abundante, superando a pessoa que não é abundante. A pessoa que se cura de uma condição de saúde, que não pensa mais da mesma forma, não age mais da mesma forma, não sente mais da mesma forma. Você pergunta a eles onde está a doença quando eles estão no palco na frente de 1.500 pessoas ou 3.000 pessoas. E isso é como correr uma milha em 4 minutos. Todos estão atentos, isso é verdade. Ali mesmo, no palco, eles dizem, onde está a doença? Ah, ela vive na pessoa antiga. Eu sou alguém diferente. Isso nem é a história. Não é mais quem eu sou. Então, quando fazemos nossa pesquisa e as pessoas fazem isso em 7 dias de dedicação total, no final dos 7 dias, o corpo deles parece, geneticamente, com todos os metabólitos, que eles estão literalmente em um ambiente diferente. Aqui vem a parte estranha. Eles estão numa pista de dança. Não acontece muita coisa numa pista de dança. O que acontece num baile? Eu já estive em milhares de pistas de dança, mas de alguma forma, o ambiente parece que estão vivendo num ambiente muito próspero, saudável, amoroso, acolhedor e completo. Por quê? Porque eles estavam sinalizando os genes à frente do ambiente. E se o ambiente sinalizar o gene, beleza, isso é epigenética. O resultado final da experiência no ambiente é uma emoção. Se você sente a emoção antes da experiência, você está sinalizando o gene à frente do ambiente. E os genes produzem proteínas, e as proteínas são responsáveis pela estrutura e função do seu corpo. Olha que fortão, gostei disso, olha esse músculo. A expressão das proteínas é a expressão da vida. Então você realmente se torna abundante. Você realmente se torna aquela pessoa.
E pessoas que são verdadeiramente abundantes não têm problemas em perder as coisas.